Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 23 de maio de 2023. Quero falar hoje da situação financeira da Rússia, que ela está deteriorada. Está entrando água, ou seja, está entrando água por todos os lados, o que é um prenúncio muito negativo, e isso vai auxiliar com certeza a derrota russa nessa guerra, nessa aventura insana, translocada, criminosa na Ucrânia. O déficit orçamentário da Rússia atinge um novo recorde. A Rússia está a gastar o dinheiro dela em um ritmo, vamos chamar assim, violento, excedeu as metas do déficit orçamentário total do país para 2023, já nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com dados recentes, inclusive do próprio Ministério de Finanças da Rússia. Então não é uma coisa que está se inventando. Isso até joga tudo contrário àquilo que elogiava a economia da Rússia. Não, ela está dando a volta por cima. Tudo números eram falsos. Agora está voltando à realidade, porque ela precisa justificar também até para os poucos aliados que ela tem, se ela vai pedir alguma ajuda. Tem que parar de falar mentira. A avaliação preliminar divulgada no dia 10 de maio mostrou que o ditador Vladimir Putin e seu governo estão enfrentando problemas grandes e muito significativos. Isso é um grande golpe para as receitas globais da Rússia de impostos. As receitas, vamos chamar, do governo russo, entre o início de janeiro e o final de abril, sofreram uma queda de 22%, isso é muito grande, comparado ao mesmo período de 2022, o que significou apenas a bagatela de 7,8 trilhões de rublos. Mas se você converter isso para dólar, a preço corrente, a preço atual, e são 45 bilhões de dólares a menos nos cofres. E quem divulgou foi o The Moscow Times, Talvez vocês tenham visto alguma reprodução na mídia internacional. Uma das grandes razões foi uma queda na receita do petróleo e gás. Esse importante setor econômico reduziu em 52% seus ganhos, e eles que elevavam, que puxavam, que era o motor da economia russa, e rendeu à Rússia apenas 2,3 trilhões de rublos, ou seja, 30 bilhões de dólares, a preço atual também. Esse é um déficit orçamentário negativo, significativo, eu digo. Moscou viu as receitas não petrolíferas e de gás aumentarem em contrapartida, em 5% só, mas para 5,5 trilhões de rublos, ou seja, 72 bilhões de dólares, mas esse aumento não foi suficiente para salvar a Rússia do seu maior déficit em muitos anos. Os gastos, segundo o relatório das finanças, os gastos do governo russo nos primeiros 4 meses do ano atingiram surpreendentes 11,2 trilhões de rublos, ou seja, 145 bilhões de dólares. O aumento da produção militar, que está afetando isso, e os enormes gastos do Estado têm mantido a indústria russa a funcionar, diz um relatório da Reuters, Isso foi compilado da Reuters, em uma agência de notícias internacional, mas os gastos que a Rússia tiveram um custo que podem colocar um país numa situação muito mais vulnerável que já está. Ainda esse ano. Achava-se que ia estourar ano que vem, mas esse ano já vai estourar. O aumento dos gastos da Rússia, juntamente com a queda de receitas do país, resultou em um aumento de déficit orçamentário de 3,42 trilhões de rublos, ou seja, 45 bilhões de dólares, entre janeiro e abril, de acordo com o The Moscow Times também, que superou as metas globais do governo russo para 2023.
Eu acredito que até o FMI, que já estava elogiando eles, vão começar a mudar de ideia. E aqueles que acham que o Putin é um grande estrategista, administrador, o cara é um banana, né? E se for em inglês dizer, o cara é peanuts, não é de nada. Ainda não se sabe como o crescente déficit orçamentário da Rússia afetará o país, né? Porque vai ter consequências negativas muito sérias. Mas alguns economistas preveem que isso pode levar a uma inflação mais alta e a quebradeiras, né, de empresas, das próprias empresas russas. O saldo orçamentário da Rússia continua a deteriorar-se, agora em abril, até abril. E isso um economista russo que trabalha para a Bloomberg, Alexander Isakov. Ele escreveu na Bloomberg que, apesar dos esforços do governo para conter gastos, novos dados não fornecem evidência de que estão sendo bem-sucedidos, o que mostra exatamente o contrário. As medidas do governo têm sido de um insucesso total, um fracasso total. O aumento dos gastos públicos fará a inflação subir nos próximos meses e vai exigir que o Banco Central reverta alguns dos cortes nas taxas de juros que fez do ano passado, acrescentou o mesmo analista russo para a Bloomberg, né? Esperava-se que a economia da Rússia entrasse em colapso diante das sanções pelo Ocidente, depois que o país invadiu a Ucrânia. Mas a Moscou ainda, a Rússia continuou a se manter, né, ligeiramente à tona, conseguia respirar, né, com base em gastos domésticos e receitas de petróleo, de acordo com a Newsweek. Então eles achavam que isso ainda conseguiria, mesmo com que... Mas o teto do preço do petróleo de $60, estipulado pelos Estados Unidos da América e pela OTAN, ou pela União Europeia, mais correto falar do que a OTAN, impuseram esse teto de $60 para o petróleo russo apenas, em uma tentativa de interromper a capacidade do país de financiar a guerra. A estratégia funcionou amplamente e os economistas têm hoje falado isso abertamente na imprensa especializada internacional. A maioria das pessoas diria que provavelmente ajudou a reduzir as receitas, né? Mas, na realidade, ele está levando a Rússia a continuar essa guerra insana e as mesmas quantidades de gastos a uma insolvência, a uma falência, com certeza. O ministro das Finanças da Rússia, que chama Anton Siluanov, ele disse que, falou uma declaração para a Reuters, uma agência de notícias internacional, que o déficit orçamentário do país não excederia mais que 2% do seu PIB, né, do Produto Interno Bruto. Mas hoje os analistas estão discordando dessa informação, que na realidade é uma informação que o Putin gostaria de ouvir. E afinal, o que vai acontecer? A grande questão que ainda não podemos responder é o que acontecerá com os gastos do resto do ano, que já estão numa situação muito grave. E isso, inclusive, quero citar quem disse isso, né? Chama que eu li essa, Sofia Donetz, né? Ela é economista da Renaissance Capital, né? O que significa uma das empresas conhecidas internacionalmente, né? E de prestígio. E o que aconteceu com as receitas tanto energéticas quanto não energéticas, isso já era esperado, segundo falou a própria Sofia Donetz. Então a Rússia, acho que está um problema, está numa encruzilhada, investiu tudo no equipamento militar, investiu tudo na máquina de guerra, investiu tudo no teatro de operações e ele descobriu que tem um pseudo-exército, de segundo maior pseudo-exército do mundo, é um exército fake, né? E a economia fake que não aguentou nada e não vai aguentar, não conseguirá passar ano que vem incólume, com certeza. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, peço inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Obrigado.